Diga-me. Agora. Deixa eu só botar. Tá fechando. Não, eu adoro. O Marcelo é organizado igual. Pera que nós estamos fechando aqui uma coisa, nós já vamos abrir outra. Vamos colocar. E quando junta escorpião é bom demais. Olha lá, na tela então, perguntinha do público, vamos ver. Um beijo pra Paty, obrigada pela pergunta. Adoro o programa, obrigada, viu? Posso trocar a batata doce pela mandioca ou mandioquinha? Então a gente ainda não colocou a batata doce, a gente vai entender o porquê. Vamos então chegar aqui na nossa... na batata doce, e aí você já me explica se a gente pode trocar ou não. Tá. Vamos usar 300 ml de água. Sim. Tá aqui. Vamos usar então de batata doce 100 gramas de batata doce cozida e amassada. Sim. Então 100 gramas vai dar isso aqui? Isso, aqui tem 100 gramas de batata doce. Poderia ser mandioca cozida e amassada sem a fibra central. Tá. Poderia ser batata. E poderia ser mandioquinha ou inhame. Poderia. A questão é assim, teoricamente poderia, todos são tubérculos ou raízes tuberosas. Só que cada um tem uma consistência diferente. Então você vai fazer, não tenha medo de ir pra cozinha testar, isso faz parte, né? Verdade. Faz parte. Então você substitui exatamente os 100 gramas e percebe se a umidade ficou acentuada ou não. Se ficou ao seu gosto, porque apesar de estarem na mesma categoria, cada um tem a sua texturazinha especial. E nessa receita, por que a gente usa a batata doce? A batata doce. Pelo índice glicêmico e assim, eu queria muito ter usado a batata roxa, sabe? Pra deixar um pão roxo. Mas eu não encontrei de forma alguma a batata roxa. Então ele fica roxinho. Fica roxo se a gente usar a batata roxa. Bonito. E dá na mesma. O resultado fica bom da mesma forma. Ela dá mais maciez, mais sabor? As duas dão a mesma maciez. A questão realmente era a cor, que eu queria aquela cor, eu queria o pão roxinho especial. Mas você vê, a gente tem que contar com o que a gente encontra também. Então eu acho que respondendo a pergunta da Paty, pode trocar, porém pode ter uma pequena diferença porque as texturas mudam um pouco. Um pouquinho. Muito bom. Tá? Isso a gente ainda não vai acrescentar. Vamos agora. Aqui, olha, a gente tem os pós na batedeira, então eu preciso mexer esses pós, misturar como se fosse um único pozinho. Tá. Então misturei bem os meus pós. E aí agora eu vou iniciar o batimento adicionando a água e em seguida adicionando os outros ingredientes líquidos. Tá bom. Tá? E aí vou bater por cerca de 3 minutinhos e por último eu acrescento sal e bato até incorporar. Aqui é o óleo. Você usa 60 gramas de óleo de girassol. Isso. Tem alguma outra possibilidade dessa parte da gordura? Tem, azeite de oliva, para quem quer um pão mais aromático. Aqui a gente vai dar a questão da gordura para ajudar na umidade da massa, vai servir da mesma forma. Só que no caso do azeite de oliva, a gente vai ter o sabor residual, um sabor mais aromático. Assim como se fosse colocar um óleo de coco, também ficaria o sabor. Exato. Entendi. Tá? 60 gramas de óleo de girassol. E é isso, então vamos começando a bater, que você vai inserindo. Isso. Tá bom. E aí a gente vai subir. Essa música é boa, hein? Como é que chama quem canta mesmo? Aquele menino, sempre esqueço o nome dele. Como chama mesmo? Quem que tá lá? Isso, Justin. Que ele já deu entrevista que ele fala que o nome dele é Justin. Já viu? É esse mesmo. Esse menino. É boa a musiquinha é boa. Sobe o som! Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai acrescentar e tem que bater mais um pouquinho? Rapidinho, só uns 10 segundinhos. Então, enquanto você vai batendo, já volto. Tá bom. Tá? O sal você colocou aqui, só pra gente não... você colocou uma colher de chá. O sal é meio que... Não, o sal é bom colocar por peso também. Também? 8 gramas, é bom. 8 gramas de sal. Isso, porque ele inibe a fermentação. Então, se você coloca sal a mais, não vai crescer. Seu pão não vai ficar daquele tamanho.
8 gramas de sal. Tudo bonitinho, Certinho. contadinho. Quando você bate, vou lá e já volto. E, como é que eu vou explicar? Tem todo um trabalho, né, pensado antes, mas na hora de executar é até que simples, é simples, né? isso. Depois que está testado e alinhado, Tá tudo simples. certo, é simples. Mas dá trabalho chegar nessas medidas, né? Chegar num bom resultado, né? Então bom. aqui a gente tem a massa já feita, é uma massa cremosa densa, tá? Tá bom. Então vou colocar na forma. Eu untei a forma com óleo e polvilhei com farinha de arroz ou também farinha de grão de bico, pode usar. Certo. Lembrem-se de polvilhar a forma com uma farinha sem glúten, né? Senão, não adianta, né? E aí, na hora de espalhar a massa, uma colher umedecida ajuda bastante, tá? Então, a gente arruma o pão, porque ele não se arruma sozinho. Tá, e pra não colocar a mão... Só se sua mão estiver molhada. Aí Tá. tudo bem, mas senão ele cola, tá? Aí. Então, aqui, olha. Tá. Arrumou na forma bonitinho. Arrumei na forma bem bonitinho. É fibra pura, né? Um pão desse. Tem bastante fibra. Farinha de arroz integral é rica em fibras e ainda a gente acrescentou 10 gramas de cada sementinha daquela, né? Então, Se a gente quisesse, que a gente falou há pouco aí da biomassa, acrescentar biomassa no pão, é legal? Muda a consistência do pão? ela é mais úmida, o pão fica mais denso. Tá. Então, de repente, colocar em outra coisa, né? Eu No pão, melhor não gosto muito no pão Tá. de biomassa, tá? Uhum. Então aqui eu vou pincelar com uma geminha diluída com um pouquinho só de água, só para ela ficar mais fluida. Olha lá que bonitinho. E colocou, e lembrar que você deixou na metade da forma, porque ele vai crescer um tantão. Daquele assim, ó. tamanho. Em Desculpa, uma hora ele vai ficar daquele tamanhão. Isso, se ela fez tudo direitinho, tudo claro que a fermentação depende da umidade do ar, temperatura ambiente, Onde né? a gente pode deixar para que ele... não, você falou do micro-ondas, Isso, né? Mas isso. deixar ali por quanto tempo? Essa 1 hora mesmo? Ele ficou por cerca de 1 hora lá dentro mesmo, legal, tá? legal. E aí aqui eu tenho sementes de linhaça e de chia. Por quê? Eu utilizo para decorar o que eu usei dentro do pão, porque senão caracteriza propaganda enganosa. É verdade. Não é? Eu ponho em cima o que não tem dentro, é estranho. Ó, deixa eu mostrar aqui Então- pro Carica. Chegue mais, Carica. Olha lá. Dá uma comparadinha com aquele grande. Menina, cresce demais. Exatamente. Que maravilha, que dica bacana. Olha como ele fica bonitão. Então, a forma, só pra gente relembrar pra quem chegou agora, quanto que é as medidas, então? Essa forma é uma forma para pão de forma, uma forma baby. Tá. Ela tem 18 por 10 por 10, Certo. tá? E vamos colocar mais uma E aí, olha. perguntinha na tela? Vamos Que a gente lá. vai deixar o nosso crescendo, porque tem... Nossa, isso aqui o pessoal come em minutos, menina, uma delícia. Beijão, Lia! Beijão, vamos ver o que ela quer saber. Qual farinha posso utilizar no lugar da farinha de grão de bico? É muito difícil encontrá-la para comprar. Amo o programa. Que legal, Lia. Beijo. Esse lance é interessante quando a gente está falando dos lugares, né? Dependendo da região que cada um tá. Hoje com a internet eu acho que tudo chega. Porém, se não encontrar, tem alguma coisa para substituir? Então, se ela quiser utilizar a farinha, substitui, por exemplo, pela farinha de arroz branca, ela teria que utilizar cerca de metade da farinha do peso da farinha de grão de bico, porque a outra é mais seca. Tá, então ela pode substituir por mais farinha de arroz, mas metade da medida que a gente passou. Isso, Então, é cerca de, tá? Cerca da metade do que foi passado da farinha de grão de bico. Então a farinha de grão de bico seria 50 gramas, ela Isso. usaria em torno de 25 gramas. Isso, exatamente. Mas hoje pela Interessante. internet a gente encontra bastante coisa, né? É isso mesmo. E a farinha de grão de bico, ela é tão especial, dá um gostinho tão bom na massa. Vamos experimentar? Enquanto eu vou lá, calorias na tela. Vamos ver as calorias desse pão. A gente já vai falar do forno, tá, gente? 114 calorias, tá ótimo. Uma fatia bem bacaninha, né? A minha tá pronta. Ai, o que é isso? Ai, vai render 12 geleia. porções, hein, gente? Eu vou comer esse pãozão aqui, né? Não, peraí, deixa eu pegar Tem esse uma aqui fatia mais bonitinho. fininha ali. Deixa eu pegar esse. Ai, agora vamos mostrar isso. Olha isso aqui. Falei pra vocês que ela era papa no assunto. Flexível. Olha isso aqui. Olha que maravilha, molhadinho. É pão mesmo, é aquilo. Não tem glúten, não tem lactose. É pão de verdade. Olha isso aqui. Que delícia. Quem tem máquina de pão, rola fazendo a máquina de pão? Rola, dá pra fazer sim na máquina de pão. Coloca ali em outra forma pra ele crescer.
Não. Não, ela tem duas opções. Ou ela faz na batedeira e coloca, pula a etapa do batimento da máquina de pão e coloca lá pra fermentar e assar. E assar. Ou ela põe desde o começo. E faz tudo. E faz tudo lá, obedecendo a ordem. Menina, eu vou testar. Eu tenho a máquina de pão. Eu acho que pode ser uma aquele boa. formato dela, né? Fica aquele pão quadrado, não fica o pão alto. Não fica o pão né? alto, Mas é prático também. É prático, ó. Quem tiver, então, a máquina de pão, agora conta onde a gente encontra esse trabalho maravilhoso que você faz. Que delícia. Então, agora é época de final de ano, muito chocotone sem glúten, panetone sem glúten, sem derivados lácteos. Jura? Pelo contato, @chefcarlaserrano.com e meu Instagram é @chefcarlaserrano. Menina, você faz tudo chocotone? Chocotone sem glúten. Você pode ensinar um pra gente? Posso. Não, que a gente sabe é o business da pessoa. Sim. Ela vai ensinar aqui. Então, dá pra trazer uma receita. Tá legal. Dá pra trazer uma receita. Agora, quanto tempo de forno? Que eu vou comer só mais um pouquinho, diretor, prometo. Gente, que delícia isso! Então, ele fica cerca de 45 minutos, numa temperatura moderada a 180 graus.